Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos falar então dessa notícia aqui. A ANEEL divulga tarifas iniciais dos sandboxes tarifários. Então, nesse primeiro momento, o sandbox tarifário será aplicado em 4.950 consumidores da Energia Sul-Sudeste, a ESS, testando duas novas modalidades tarifárias. Bom, antes de começar, quero fazer um rápido convite para você. E deixo o convite para que conheça o nosso curso de formação completa Mercado Livre de Energia versão 2025, onde temos algumas novidades, né? Bom, primeiro nós temos o nosso cronograma, começando agora no dia 8 de março, lá em 2025, e vai até o dia 1º de novembro, então o ano inteiro, né, de 2025, com as nossas lives para tirar as dúvidas. E também temos os nossos cursos extras, um curso preparatório para o exame de certificação já para a versão 2025, onde nós vamos fazer diversos simulados da prova até o dia da prova. E também nossos cursos extras, como o curso de autoprodutor, o curso de gestor de energia, o curso de imersão de contratos de comercialização, muitos outros, né? E a novidade agora que é o nosso grupo de negócios. Então aqui você vai ser automaticamente incluso no nosso grupo de negócios para o ano de 2025 ao adquirir esse curso. E se você não conhece o grupo de negócios, eu vou explicar rapidamente para você. Então, pessoal, o grupo de negócios ele é um super networking. Então, nós temos um grupo fechado no WhatsApp para networking. Nós temos também lives semanais, são duas lives, né, onde nós conversamos em grupos sobre tendências regulatórias, oportunidades de negócios, né? E também temos mentoria semanal. Então, se você quiser apenas se inscrever no grupo, você pode fazer uma assinatura mensal ou anual. Bom, então os links estão na descrição deste vídeo, né? E vamos agora então para o nosso conteúdo. Pronto, então pessoal, voltamos aqui para o nosso conteúdo. Bom, então vamos contextualizar, né? O que é um sandbox tarifário, né? Então, o que significa a ANEEL divulgar essas tarifas também, né? Bom, acontece o seguinte, quando nós pagamos a fatura de energia, e aí pensando em dois mercados, né? O mercado cativo e o mercado livre de energia, né? No mercado cativo, quando você paga a TUSD, que é a tarifa pelo uso do sistema de distribuição. Então você está pagando pelo fio e você paga também pela TE, que é a tarifa de energia. Então no mercado cativo você tem o grupo A e o grupo B, e no mercado livre é a mesma lógica, tem grupo A e grupo B, porém não temos a TE no mercado livre de energia. Então a TUSD é igual nos dois mercados, ou seja, você paga pelo uso do fio para a distribuidora e a energia, no mercado livre de energia, você compra de alguém, né? Você faz a chamada contabilização, você registra a origem da energia que está sendo entregue para você. Então a distribuidora faz a entrega física, né, dessa energia e você então faz o pagamento para quem originou a energia. Bom, então o que acontece? Por exemplo, um cliente que é grupo B, ele tem uma tarifa que é praticamente convencional, ou seja, ele paga pela energia ativa e não existe, por exemplo, um pagamento pela disponibilidade, ou seja, por potência disponível no ponto de conexão. Então ele paga só pelo quilowatt-hora ou pelo megawatt-hora, né? Então, se eu sou um cliente grupo B residencial, não tem diferença eu consumir energia, por exemplo, às 2 horas da tarde ou às 2 horas da madrugada ou às 17 horas, ou seja, não importa o horário que eu consumo a energia, o custo, né, o cálculo que se faz em reais por quilowatt-hora, ele é igual. Agora, no grupo B também existe, por exemplo, uma tarifa chamada tarifa branca. E aí você não tem a cobrança de demanda, ou seja, não tem a cobrança de potência da mesma forma, mas existe uma distinção por posto tarifário para o horário que você consome a energia. Então você tem um horário que é barato, um horário intermediário e um horário mais caro, que aí a gente chama, né, de fora ponta, intermediário e ponta. E aí a diferença, né, o cálculo que se faz basicamente na média é que o preço na ponta ele chega a ser 17% mais caro em relação ao preço fora ponta, que é o horário mais barato, né? E aí, como existe a distinção pelo tempo, isso, vamos dizer assim, quem adere à tarifa branca, para poder aproveitar essa economia de 17%, precisa concentrar seu consumo em horários que não sejam, né, o horário intermediário e não seja o horário ponta, por exemplo.
Então, na tarifa branca, você tem o horário fora ponta, aí vem o horário intermediário, que é 1 hora antes do ponta. Então, vamos supor que o ponta começa às 17 horas. Então, o intermediário seria às 16 horas. Depois, são 3 horas de horário ponta, então 17, 18, 19 e 20. E aí, das 20 horas às 21, seria, então, o intermediário novamente. E depois das 21, então, seria o horário mais barato, o horário fora ponta. Esse é o exemplo da tarifa branca no grupo B. Poucas pessoas aderiram à tarifa branca, tá? No grupo A, é a mesma lógica, só que agora você tem uma cobrança que é a disponibilidade do ponto de conexão, que a gente chama de demanda. Então, veja, a definição de demanda é a máxima potência demandada ou a máxima potência injetada no ponto de conexão. Por isso que nós precisamos, geralmente, né, de uma subestação, porque eles entregam em média tensão, nós realizamos a conversão, né, ou seja, de 13 mil volts ou 23 mil volts para 220 volts, 380 volts, né? E aí a gente consegue usar essa energia, ou seja, eles conseguem entregar uma alta potência, né, demandada pelo usuário. Então a gente tem que ter uma subestação para justamente fazer essa conversão pelo nível de tensão, porque se você entregasse diretamente em baixa tensão, o nível da corrente seria muito alto, né? Então a intensidade de corrente sendo mais elevada, toda a infraestrutura seria mais cara. Então faz sentido você ter uma pequena subestação, e aí geralmente começa ali a partir, né, dos 30 kW de demanda contratada, você já tem essa necessidade, né, de ter um ponto de conexão com uma subestação, e aí tem aquela margem, né, que até 75 kW não é necessário, depois se torna obrigatório, e aí você tem as regras da distribuidora, tá bom? Mas pensando na tarifa agora, no grupo A, nós temos então uma modalidade tarifária um pouco diferente, onde você tem a cobrança da demanda e também a cobrança do uso do fio e a cobrança da energia no mercado cativo. No mercado livre não vai ter, você vai ter só a cobrança pela demanda e a cobrança do fio. Ou seja, a gente chama de TUS de potência e TUS de energia. Então a TUS de potência é basicamente a demanda contratada. É quando nós falamos assim, o cliente contratou 500 kW de demanda. Significa que no ponto de conexão dele, se você exigir 500 kW, está dentro, né, do que foi dimensionado. E você paga pela potência, então isso não tem relação no tempo. Então se você exigiu, né, registrou 500 kW e isso ultrapassou um intervalo de 15 minutos, você vai pagar a demanda de 500 kW. Porque demanda não é consumo, pessoal, é disponibilidade. Eu vejo muita gente falando, por exemplo, que absurdo, porque a gente usou pouca demanda e eles cobram só, passou 15 minutos já estão cobrando. Mas não é pelo uso. Imagina o seguinte, imagina uma tomada de 10 amperes. E aí você explica para um eletricista que você precisa conectar alguma coisa de 20 amperes ali. Ele vai falar, olha, o ponto de conexão não suportaria tamanha potência, porque a tensão de 220 volts vezes, por exemplo, 10 amperes, vai até 2.200 watts. Agora, 220 volts vezes 20 amperes, aí é 4.400 watts, ou seja, você está dobrando, né, a potência. Então, esse ponto de conexão não suportaria, né? Então o que ele faz? Ele adequa a instalação, ele vai substituir a tomada, vai substituir o fio, né? Ele vai, se precisar, colocar um disjuntor específico no quadro de distribuição, então o eletricista vai verificar o que precisa ser feito e vai adaptar. Então pronto, agora você tem um ponto ali que permite a conexão de algo que exija 20 amperes, né? Então veja, você está pagando pela disponibilidade. A subestação, quando você conecta na rede da distribuidora, é mais ou menos como essa tomada, né? Então você está pronto ali, se você precisar, por exemplo, exigir, né, os 500 kW que você contratou na demanda. Mas e se eu não uso isso? De novo, não é questão de uso. Você paga pela disponibilidade. E aí existe um cálculo de aplicação dos impostos. Então, o ICMS em alguns estados, né, porque o ICMS é um imposto estadual, então o ICMS às vezes ele vai incidir só pelo registrado,
tem estados que cobra pela demanda toda, então a questão do imposto é diferente, mas a demanda contratada você paga pelo que você contratou, né? Bom, e aí nós temos a tarifa ouro sazonal verde e a tarifa ouro sazonal azul. Então, por exemplo, na tarifa ouro sazonal verde, você tem a demanda disponível o tempo todo. Então, você contratou 500 kW, é 500 kW. Não tem ponta e fora ponta. Mas, na TUS de energia, que é a parte do fio, você vai ter o horário fora ponta e o horário ponta. E aí o preço é bem diferente, porque em algumas distribuidoras, a TUS de energia no horário ponta vai a R$ 1.600, R$ 1.800, por exemplo, por megawatt-hora. E aí quando você vai olhar no TUS de fora ponta, aí é 110, 150, 180 reais o megawatt-hora. Então é uma diferença bem grande, muitas vezes é uma diferença de 10 vezes, né? Então, faz sentido, por exemplo, se você está no grupo A, analisar o seu perfil. Se você tem pouco consumo de energia e registra uma potência pequena no intervalo na ponta, faz sentido uma tarifa azul, porque na azul você tem uma diferença por posto tarifário na demanda e não no fio, que é o inverso da verde. Só que repara, como eu só tenho dois tipos de tarifa, então assim, ou eu fico na verde ou eu fico na azul. E a maior parte dos perfis de carga é mais fácil se adaptar na verde do que na azul. Claro que dependendo da potência, você é obrigado a ficar na azul, né? Então, assim, são poucas opções, você não consegue fazer um planejamento, uma organização do seu sistema, porque no final você cai nessa vala comum, né? Agora, vou dar um exemplo internacional, né? Você pega Portugal, por exemplo. Portugal tem distinção por posto tarifário na energia e na potência, que aí seria a demanda, né? Para grupo B também. Então você começa contratando uma potência pequenininha, eu não lembro agora exatamente o valor, não sei se é 1,1 kW, eu sei que é bem pequenininha a potência, e você vai até 44 kW, e aí depois dali já é considerado um consumidor maior, né? Então, no Brasil, faz sentido também você ter essas opções. Então veja, é ter as opções, não é que você vai obrigar, porque o Brasil é assim, o Brasil adora, temos que obrigá-los a fazer tal coisa. Não, é importante que você tenha várias opções de modalidade tarifária para fazer justamente o seguinte. Então, primeiro ponto, tarifa não tem nada a ver com a energia. Tá? Tarifa não tem nada. Tá? Por quê? Vamos pegar o exemplo no mercado livre de energia. O preço da energia você negocia, compra com qualquer um. Mas e a tarifa do fio? Se você tem diferentes tarifas, né, diferentes modelos tarifários ou modalidades tarifárias, você vai optar por aquela que mais se enquadra ao seu perfil. Qual é a vantagem para o consumidor e qual é a vantagem para a distribuidora? Imagine um sistema que a tarifa é única. Então, vai ter um horário de ponta, mas ninguém vai se importar em usar a energia naquele momento. Ou seja, eu vou exigir da rede aquela potência. Pegando o exemplo daquela tomada que eu comentei, né? Imagina todo mundo exigindo potência naquela mesma tomada, né? Ou seja, naquela mesma tomada eu tenho vários aparelhos ligados e eu vou ligar tudo ao mesmo tempo. Eu vou precisar de uma tomada que suporte essa potência como um todo, né? Agora, se eu tenho uma regra em que se eu ligo um aparelho, o outro não pode ligar, por exemplo, né? Aquela tomada ela não vai precisar estar superdimensionada. Então, na modalidade tarifária, o que acontece é o seguinte, se você tem modalidades tarifárias que incentivam os consumidores a consumir energia em horários diferentes, ou seja, ele comprou a energia dele, ele vai consumir, mas ela vai trafegar em horários diferentes. O que acontece? Você alivia a rede, porque aquela potência instantânea, naquele horário em específico, vai ser menor, a menos que você precise muito. Fazendo uma analogia, né, para entender, imagine que você tenha duas empresas de ônibus. Uma delas, a tarifa sempre é igual. Na outra, a tarifa depende do horário que você pega o ônibus. Então, naquela que a tarifa é sempre igual, você vai pegar o ônibus no horário que você acha que tem que pegar e pronto, né? Mas, se você precisa às 17 horas, o ônibus vai estar sempre lotado e você sempre com aquela dificuldade porque é um horário ponta. Agora, se você pode optar, né? Se você consegue se adaptar a horários diferentes, você vai optar pela outra empresa. Por quê?
Porque você vai pensar o seguinte, bom, eu na minha situação, eu posso pegar o ônibus, por exemplo, às 15 horas e não às 17. Eu vou me adaptar a esse horário. Então você vai aproveitar o horário mais barato. Então veja, se você não pode se adaptar, você vai de novo escolher. Posso escolher qualquer linha de ônibus porque no horário ponto o preço é o mesmo. Agora, se você pode se adaptar, você vai pensar, bom, qual das linhas, qual das opções eu pago mais barato em função do horário que eu pego o ônibus, por exemplo. Isso faz o chamado deslocamento de demanda. E esse é o ponto. Por isso que é importante termos várias modalidades tarifárias. Por quê? Porque ela, em resumo, é um incentivo econômico para que você faça um deslocamento natural da demanda. Pessoas que podem, por exemplo, mudar os seus hábitos de consumo, elas vão mudar, mas elas vão mudar por quê? Porque primeiro elas vão perceber que elas podem fazer essa mudança e vão contratar aquela modalidade tarifária para aproveitar dessa economia. Segundo, aqueles que não podem mudar, ou eles vão ficar na mesma modalidade, ou eles vão também mudar para outra, pensando em alguma adaptação. Por isso que é importante várias modalidades tarifárias diferentes, né? Então aqui a ANEEL está testando algumas modalidades que colocam um horário super econômico, um horário bem mais caro, um horário intermediário, para ver como vai ser, né? Porque, veja, são 4.950 consumidores. Isso aqui é muito pequeno, gente, é muito pouco. Mas se tivermos, né, vamos dizer, bons sinais, e você leva isso para 3, 4 milhões de consumidores numa mesma área de concessão, você replica, né, a economia, você replica então os benefícios. Ah, mas qual é a economia, quais são os benefícios para a distribuidora? É muito mais barato para a distribuidora manter uma rede, né, em que ela não precise superdimensionar. Imagina o seguinte, imagina uma tomada que você nunca usa, mas um dia, né, no ano, você vai lá e conecta alguma coisa de alta potência. Então, você tem aquela tomada precisa sempre estar disponível, sempre estar ali, certo? Agora imagine o caso da distribuidora. Ela tem, no horário da madrugada, uma potência muito pequena exigida. Então você tem os cabos superdimensionados para aquele horário, certo? Mas existem 3 horas do dia que exige-se muito daquela rede e os cabos têm que dar conta. Então ela estaria dimensionando o sistema praticamente para atender aquelas 3 horas. As outras horas do dia, ninguém estaria usando a rede. Então qual que é o incentivo? Vamos incentivar as pessoas a pagar mais barato na energia e no fio para que elas desloquem a potência delas, ou seja, aquela atividade que você iria fazer, vou pegar o exemplo industrial, tá? Vamos supor uma empresa, né, de curtimento de couros, né? Você tem etapas que não consomem muita energia, mas você tem etapas que consomem muita energia. Por exemplo, na etapa de secagem do couro. Então não faz sentido você fazer a secagem do couro às 5 horas da tarde, né, que é bem o horário de ponta, certo? Mas se a empresa, para ela, não tem diferença na tarifa, para ela não vai estar nem aí, ela vai pensar, bom, para mim é melhor, dentro do meu processo aqui é melhor, então eu não vou mudar nada. Agora, se você fala para ela, poxa, mas você poderia mudar a modalidade tarifária, diminuindo a potência, ou seja, passa o processo que consome menos energia para o horário ponta e o horário de secagem faz na madrugada, que é mais barato. O que a empresa vai fazer? Ela vai mudar todo o perfil dela, ou seja, todo o processo de produção, ela vai se adaptar à tarifa. A empresa vai ter a economia na energia e a distribuidora agora tem menos potência instantânea para entregar naquele momento. E aí o que vai acabar acontecendo com o tempo? Como as unidades consumidoras vão aumentando, você vai postergando investimentos de, vamos dizer assim, sobredimensionamento. Porque se eu já tenho a rede que ela suporta uma potência enorme, mas eu concentro tudo naquelas 3 horas do dia, e depois a carga cresce, eu tenho que ficar sobredimensionando e sobredimensionando e sobredimensionando a rede. Isso reflete num custo fixo, né? Então, para que nós tenhamos um custo mais baixo, temos que fazer o quê? Planificar, temos que estratificar o consumo, né? Você basicamente dá incentivos para que as pessoas consumam energia no horário que elas realmente teriam uma economia. Então, precisamos de várias modalidades tarifárias. E uma última analogia é mais ou menos como a linha telefônica, né? Para algumas pessoas, ter um sistema pós-pago faz sentido. Para outras pessoas, ter um sistema pré-pago também faz sentido.
para outras pessoas ou empresas faz sentido uma linha fixa. E assim vai, ou seja, você tem várias opções, né, de tecnologia móvel e fixa, modelos de compra de dados, ou então você paga pela disponibilidade. Ou seja, assim como nós temos várias opções, né, de pagar pelo uso de dados, pelo tempo, né, que a gente usa a linha telefônica, você pode ter várias opções de como você usa a rede elétrica, né? E aí sim, aí todo mundo tem o seu ganha-ganha, né? Porque se não for assim, a distribuidora vai pelo mais caro, né? Vai dizer, bom, tive que colocar um supercondutor aqui, né, para poder aguentar 3 horas do dia, mas o condutor fica ali, né? E quando dá o vento, arrebenta o fio, tem que consertar. Quando cai o poste, eu tenho que colocar de volta. Então, existe um custo por essa disponibilidade. Você paga para a rede estar ali, né? Você tem que pagar o eletricista que está disponível para consertar a rede quando arrebenta um fio. Você tem que pagar todo o custo de deslocamento, né? Ou seja, você tem todo o custo para manter aquela rede ali, né? Desde do profissional, o material que ele vai precisar, os equipamentos que ele vai utilizar, tudo, né? Então, tudo isso é custo. Agora, se você tem uma rede que ela, vamos dizer assim, fica menos estressada, ela vai ter menos problemas complexos e mais caros, né? E aí você vai trabalhando mais na preditiva, na preventiva, o custo é menor, a tarifa fica menor, né? Resumindo, nós diminuímos o fator de depreciação e depredação da rede elétrica. Certo, pessoal? Então, importante aqui, tomara que a ANEEL, né, tenha sucesso e possa então implementar muitas modalidades tarifárias para que tenhamos muitas opções e que todas sejam opcionais, né? Que nenhuma venha compulsória, porque aí nada funciona, né? Tudo que é obrigatório já começa errado, porque se você está obrigando é porque na prática ninguém queria aquilo ali, né? Então é isso. Bom, então pessoal, um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo aqui no canal e participem lá do nosso grupo de negócios e conheçam o nosso curso, né, de Mercado Livre de Energia. Segue o convite aí. Grande abraço, pessoal, até o nosso próximo vídeo. E deixo o convite para que conheçam o nosso curso de formação completa Mercado Livre de Energia versão 2025, onde temos algumas novidades, né? Bom, primeiro nós temos o nosso cronograma, começando agora no dia 8 de março, lá em 2025, e vai até o dia 1º de novembro, então o ano inteiro, né, de 2025, com as nossas lives para tirar as dúvidas. E também temos os nossos cursos extras, um curso preparatório para o exame de certificação já para a versão 2025, onde nós vamos fazer diversos simulados da prova até o dia da prova. E também nossos cursos extras, como o curso de autoprodutor, o curso de gestor de energia, o curso de imersão de contratos de comercialização, muitos outros, né? E a novidade agora que é o nosso grupo de negócios. Então aqui você vai ser automaticamente incluso no nosso grupo de negócios para o ano de 2025 ao adquirir esse curso. E se você não conhece o grupo de negócios, eu vou explicar rapidamente para você. Então, pessoal, o grupo de negócios ele é um super networking. Então, nós temos um grupo fechado no WhatsApp para networking. Nós temos também lives semanais, são 2 lives, né, onde nós conversamos em grupos sobre tendências regulatórias, oportunidades de negócios, né? E também temos mentoria semanal. Então, se você quiser apenas se inscrever no grupo, você pode fazer uma assinatura mensal ou anual. Bom, então os links estão na descrição deste vídeo, né?